Pessoal, muito bom dia, boa sexta-feira. Hoje é minha terceira sexta-feira de propósito com Deus, lendo a palavra, como eu havia falado, que todas as sextas-feiras de 2026, independente de onde eu estiver, eu fiz um propósito com Deus de ler a palavra, não é de pregar, mas esse propósito é para um propósito de cura minha, em uma situação específica, e o Senhor colocou no meu coração de ler a palavra, mas somente ler o que está na Bíblia, para incentivar todos vocês a lerem a palavra em casa. Como, por exemplo, quando eu estudava direito, ou para concurso público, eu estudava somente a letra da lei. Hoje mudou, mas eu lia somente a letra da lei, depois lia outras coisas. Isso aqui é um patrimônio da humanidade. Então, se você começar a ler, qualquer pessoa, de qualquer religião ou sem religião, começar a ler com a mente ampla, com a mente aberta, você vai descobrir muitas coisas que você não descobriria em qualquer outro lugar, tá? Não tô aqui pregando perfeição, nem nada disso. Tô fazendo só o que tocou no meu coração. Até porque eu faço tanta coisa errada, né? Como todo mundo faz, mas eu faço. Então, eu não estou aqui para pregar santidade, nada, não é pregação, é um propósito de ler a palavra. Hoje, eu estou aqui no ambiente externo aqui de casa, então vai haver barulho de carros passando, só que propósito é propósito, independente do que acontecer, se chover, que canivete, a gente tem que fazer o negócio. Então, vamos lá. Hoje será Gênesis 3. Por quê? Porque esse propósito veio ao meu coração em fevereiro. Acho que no final de fevereiro. E aqui o propósito não é ler a Bíblia inteira. Eu tô lendo, mas não é ler a Bíblia inteira. É fazer você ler a Bíblia e estudar do seu jeito, com a sua opinião, e depois você vai agregando outros conhecimentos de outros livros, até mesmo livros normais, que tudo que tem nos outros livros tem aqui, gente, vocês não têm noção, mas eu não aprendi isso na igreja, aprendi isso lendo em casa sozinha. Bora lá, Gênesis 3, a queda do homem. Vou ler Gênesis 3, a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Entendeu os detalhes que eu falo para você? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença. Me perdi, rapidinho. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou. Chamou ao homem e perguntou. Nada contra. Onde estás? Ele respondeu. Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Eu não posso falar sobre isso, mas entendedores entenderão. Entendeu? Botou a culpa na mulher, entendeu? Por isso que eu falo, você tem que ler a Bíblia de cabeça com a cabeça sem religião. Porque às vezes alguns religiosos não conseguem aceitar algumas coisas aqui não, entendeu? Então lê com a mente e o coração aberto, sem julgamento. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A culpa é da serpente. Os seres humanos somos assim, né? Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Isso aqui. Este te ferirás a cabeça e tu ferirás, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, eu já fui mordida por cobra, tá, gente? Lá no arpoador. Por incrível que pareça, lá na pedra, no arbustozinho. Ela mordeu o meu dedo. Então, ou seja, aqui tá falando que a cobra, né, a serpente, né, ela ferirá a mulher pelo pé, pelo calcanhar, mas ela morrerá pela cabeça. Olha como é que a Bíblia é tão real. Eu sou, entendeu? Não sei se a serpente está viva, né, mas eu tô, graças a Deus. E a mulher disse, multiplicarei, e Deus disse à mulher, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Eu não queria falar não, só vou comentar. Eu não queria falar. Mas eu trabalhei na maternidade que era parto normal. E olha, gente, olha, é um sofrimento para dar à luz, sabe? Danado. Não tenho filhos, mas eu já vi um sofrimento. E aqui fala sobre, algumas pessoas falam o seguinte, que aqui o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, ou seja, a mulher é muito emocional, entendeu? Então, eu acredito que nessa parte, pode ser que esteja errada, tá? Pode ser que esteja muito errada. Mas eu acredito que nessa parte, Deus vinculou muito a mulher, o emocional da mulher ao homem. Acredita? Pode ser isso. Eu acredito muito nisso. E Adão disse, visto que atendesse
visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja, o trabalho é gostoso? Não é gostoso. Por quê? Por causa do pecado principal aqui, da parada. Entendeu? Só que nessa época aqui, em algumas culturas, o trabalho é para o homem, mulher fica em casa. Na cultura de hoje já mudou um pouco. Então o trabalho não é para ser gostosinho, entendeu? Porque aqui tá falando, no suor do rosto comerás o teu pão. Sorte daqueles que trabalham naquilo que amam. Mas é isso que eu entendo, tá, gente? Mas vocês podem entender outras coisas. Então, aqui é pra gente, assim, entender. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Ou seja, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ou seja, mesmo pecando, Deus não os abandonou, puniu. Até hoje carregamos essa herança maravilhosa, mas eu acho que era plano de Deus já isso, não sei, eu acredito, porque a árvore estava lá, né? Então, eu acho, pode ser que não seja. Eu falei que não é pregar, não tô pregando, tô dando minha opinião. Jamais falaria isso numa igreja. Não dá. Onde eu parei. Então Deus não nos abandonou. Mesmo Deus, talvez, né, ficando, não sei, mas não nos abandonou, não nos desamparou, porque fez vestimenta para eles não ficarem mais envergonhados. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Assim terminamos o 3. O que eu acredito, porque eu vejo muita experiência quase morte, né? E muitas pessoas veem essa árvore da vida, pessoas de várias religiões, tá? Até mesmo de quem não tem, porque é um canal chamado Afinal, o que somos nós? De um cientista chamado Carlos Mendes. Então, muitas coisas que estão aqui na Bíblia, eles veem nessa experiência. Quem já passou por cirurgia, quase se foi, mas voltou. Eu acredito nisso, isso é minha crença. Então, por isso que minha mente pensa um pouco diferente de algumas coisas, entendeu? E eu acredito também que Deus já tem um plano, ele já tem um plano maior. A gente só executa algumas coisas. Porque a árvore da vida estava lá. A árvore do conhecimento do bem e do mal também. Então, a Eva pegou, a serpente foi lá, argumentou com a Eva, ela pegou do fruto, não fala que é maçã, a gente acha que é maçã, né? Não, do fruto, porque nem se tinha maçã naquela época. Mas cada Bíblia tem uma tradução diferente, tá, gente? E é isso. Então, assim, eu acho que Gênesis, do começo ao fim, que eu não lembro até onde vai Gênesis, né? Eu já li Gênesis todo, mas eu não lembro até onde vai Gênesis. É perfeito. Eu sei que meus vídeos são longos, mas tá valendo.
Gênesis vai até 50, do 1 ao 50. Você vê aqui coisas que você para perceber, para analisar, lê outros livros. É a base da humanidade. Por isso que eu quero muito que vocês possam ler a Bíblia em casa sozinhos, com os teus pensamentos. Sem interferência externa, sem conversar com alguém ou discutir com alguém. Tendo a sua própria opinião. Ninguém precisa fazer comentários aqui no vídeo sobre o que eu tô certo, o que eu tô errado. Não, porque eu acho que Deus se apresenta para cada um de forma diferente. Se eu falar de Deus para você ou para outra pessoa, elas vão ter outra concepção, que não está errada. É a intimidade que você tem com Deus, a sua forma. E Deus respeita a todos. É esse meu pensamento. Deus se apresenta para você da forma que você se apresenta para Ele. Então, por isso que hoje eu tenho alguma dificuldade de frequentar alguns lugares, porque essa parte, minha mente mudou um pouco. E é isso, gente. Espero que vocês possam me ajudar em oração, que toda sexta-feira a gente esteja aqui. E foi tão rápido, né? Deu tudo certo. Um beijo, Deus abençoe a vida de cada um e leiam a Bíblia, porque é uma riqueza de conhecimento, riqueza. Eu leio vários livros, como eu já falei, tenho lido muito pouco nesses últimos dias, mas A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que fala da Bíblia, adoro Sócrates, Platão também gosto muito de ler alguns livros, né? Coisas assim, poucas deles. Mas a Bíblia é arroz com feijão, tudo aqui. Todo o princípio está aqui, em Gênesis principalmente. É isso. Um beijo, boa sexta-feira para vocês, Deus abençoe. Vou fazer o vídeo depois falando do sorteio de amanhã.